A graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus, irmãos, amém? Nesta manhã, Deus te trouxe aqui porque, com certeza, obrigado, com certeza Deus tem algo para transformar na sua vida. Tem algo que talvez no seu coração está trazendo preocupações, ansiedades, tentando roubar a sua paz. Deus colocou no meu coração de trazer nesta manhã uma mensagem com o título A Mão que Transforma. A mão que transforma. Tem algo na sua vida que precisa ser transformado nessa manhã, tem algo que precisa ser restaurado. Existe uma mão, potente mão, uma mão poderosa. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora, curvasse a sua fronte, pudesse agora ter esse momento na presença do Senhor e dizer: Senhor, tem algo que eu quero que seja transformado na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha história. A mão que transforma, a mão que tem o poder de transformar toda e qualquer situação, ela está certamente sobre este lugar que o Senhor escolheu como casa de oração, este lugar que o Senhor escolheu como santuário dele, este lugar onde o Senhor se faz presente. Pai, em nome de Jesus, certamente que a tua mão não está encolhida, mas a tua mão está estendida sobre este lugar. E eu apresento agora, Senhor, a minha vida, a vida de cada homem, a vida de cada mulher, a vida de cada pessoa, diante do Senhor. Nos achegamos diante do teu trono da graça com confiança, crendo mesmo, ó Pai, que a tua potente mão, a tua mão poderosa está pairando sobre este lugar. Não existe situação que o Senhor não possa mudar e transformar. Aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Nas tuas mãos está o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Declaramos agora, Senhor, que estamos na presença santa do Senhor, onde o teu Espírito Santo tem toda a liberdade no meio de nós, onde o poder da tua palavra pode transformar. Se existe algum coração endurecido, petrificado, Senhor, que o poder da tua palavra que esmiuça a rocha, que esse coração possa ser transformado num coração de carne, estar preparado para receber do sopro do teu Espírito, onde o teu Espírito entra neste coração e muda, transforma, restaura e salva e santifica. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, a tua presença no meio de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? A mão que transforma. A mão que transforma. Que mão é essa que pode transformar? É a mão daquele que criou o universo. É a mão daquele que criou todos os luminares, todas as coisas que existem. É a mão daquele que, pelas suas mãos foram feitas todas as coisas. Você é feitura do Senhor. Mãos essas que também te resgataram na cruz do madeiro. Mãos essas que têm o poder de fazer milagres, operar curas e transformar. Mas mão essa que a humanidade, muitas pessoas têm rejeitado. Quero que você abra a sua Bíblia na palavra do Senhor em Romanos 10. Romanos 10 é um dos textos missionários mais conhecidos. Dentro desse texto de Romanos 10, dentro dele tem aquela palavra que diz: como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? E como as pessoas pregarão se não forem enviadas? E como serão enviados se não forem pelo Senhor? E diz que esses enviados têm os seus pés formosos. Mas o versículo que eu quero colocar para você não é daqueles que ouvem, daqueles que recebem a palavra, é uma palavra que vem para o povo de Israel e que serve para cada um de nós que muitas vezes rejeitamos esta mão salvadora. Romanos 10, 21. A palavra do Senhor diz assim: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Assim tem se portado a maioria da humanidade. E pasmem vocês, muitas vezes, na maioria das vezes, muitos crentes, muitos servos do Senhor têm rejeitado essa
mão que é estendida para a sua vida. Muitas vezes, o homem e a mulher quer fazer tudo na força do seu braço, quer fazer na sua carne, do seu jeito, vai sofrer, vai padecer e vai enfrentar com isso as consequências das suas atitudes. O Senhor tem alertado a humanidade desde o princípio: o meu povo erra e continua a errar, o meu povo me abandonou, o meu povo me deixou, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água. Assim tem vivido boa parte da humanidade. Que nesta manhã você permita que o Senhor fale com você, porque quando você abre a Bíblia, os evangelhos, o evangelho é a boa notícia, e os evangelhos, todos eles registram ocasiões em que Jesus sempre estendeu a sua mão. Não há nos evangelhos nenhum momento que Jesus não trouxe uma boa notícia. Jesus estendendo a mão para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher. E você sabe que cada vez que Jesus estendeu a sua mão, algo maravilhoso, algo transformador aconteceu. Quando Jesus estende a sua mão, o perdido, ele é encontrado. Talvez você que está aqui esta manhã, você que está na sua casa nos ouvindo, talvez seja essa pessoa que um dia estava perdido, talvez você era a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo. O Senhor te encontrou. O perdido é encontrado quando Jesus estende a mão, mas Jesus não estende a mão só para encontrar. Cada vez que Jesus estendeu a mão, foi para perdoar. Aquela mulher que era para ser apedrejada, Jesus estende a mão para ela e diz assim: eu te perdoo. Jesus é aquele que levanta, mas Jesus não só perdoa, Ele não só encontra, Ele também liberta aquele que está oprimido. Aquela mulher, com certeza, ela era oprimida, talvez oprimida por demônios, talvez oprimida pela sociedade, talvez oprimida pela própria família, mas Jesus estende a mão para dizer para ela: eu te levanto, você não será mais oprimida. Jesus não estendia a mão só para fazer com que as pessoas pudessem ser libertas e sair das suas opressões, mas Jesus também, Ele levantava para curar o enfermo. Quantos enfermos são curados quando Jesus estende a mão? Mas Jesus não só estende a mão para curar, Jesus estende a mão para dizer: ressuscita. Jesus é aquele que, quando Ele estende a sua mão, Ele ressuscita sonhos, mas Ele ressuscita pessoas para uma nova vida. O morto pode estar lá há mais de 4 dias enterrado, Ele diz: sai para fora, porque quando Ele estende a mão, os mortos ouvem a sua voz. Jesus é aquele que também estende a sua mão para o cativo, o que está prisioneiro, para que ele seja resgatado, para que ele seja trazido de volta. Ele quebra cadeias, quebra correntes. Cada vez que Ele estende a sua mão, Ele faz com que a tempestade se acalme. Se o barco da sua vida está agitado, Ele diz: aquieta-te mar, aquieta-te vento. Ele é aquele que estende a mão para que também possa abençoar. É Ele que abençoa a igreja, e Jesus, pela sua presença, pela presença do seu Espírito Santo, Ele está estendendo a mão dEle para te abençoar nessa manhã. Se você recebe realmente essa presença de Jesus, dá glória a Deus no teu lugar, glorifica o nome dEle, porque essa mão tem o poder de fazer coisas que o homem não pode fazer. E em primeiro lugar, eu quero dizer para você, que a mão de Jesus está estendida aqui, para cancelar o efeito do teu passado, porque o nosso passado traz efeitos, traz consequências. Quantas pessoas sofrem por rejeição, sofrem porque foram violentadas, espancadas, machucadas, porque cometeram pecados, mas a mão estendida do Senhor tem o poder de cancelar esse passado que tanto te fere, e Ele quer transformar isso na sua vida nesta manhã. Esse é o poder que diz para você: olha, nenhuma condenação há mais sobre você, porque o teu passado, eu enterro ele, eu levo ele para o mar do esquecimento, porque eu te perdoo. Ainda que as suas transgressões sejam grandes, sejam tremendas, que homem nenhum possa perdoar, Ele diz: eu cancelo. As pessoas querem cancelar você, seja na mídia social, em qualquer lugar. Jesus não quer cancelar você do céu, não quer cancelar você da presença dEle. Ele cancela sim aquilo que te separa dEle, aquilo que te afasta dEle. Há uma dívida, há uma conta que você não pode pagar, há um escrito contra você, há uma duplicata enorme que você não tem dinheiro para pagar. Em Colossenses fala que Ele, cravando na cruz, nas suas mãos, Ele pagou, Ele resgatou você, Ele cancela o teu passado. É a palavra do Senhor em Jeremias 31, versículo
34, parte C, diz assim: porque perdoarei a tua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus irmãos, quando Jesus perdoa, ele joga no mar e ele coloca uma plaquinha lá no mar: não pesque mais aqui, não venha mais aqui, porque ele levou aquele seu pecado, ele cancelou aquela sua dívida. Quantas declarações, quantas acusações, quantos dedos apontados para você, mas o Senhor diz: ainda que um dedo seja apontado para você, há uma mão poderosa que está levantada, e é a mão da cruz, dizendo: essas mãos furadas, essas mãos ensanguentadas, foram por você, para te perdoar, para cancelar todo escrito de dívida contra você. Foi na cruz do madeiro que Jesus disse, com as mãos estendidas: está consumado, tetelestai, está pago. Ele pagou a conta, Ele pagou a dívida. Glorifica o Senhor por isso. Havia um escrito de dívida contra você, você estava condenado ao inferno. O teu salário, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a salvação. Ele cancelou esse escrito, mas para isso Ele foi castigado no seu lugar. Hoje celebramos a ceia do Senhor, um memorial eterno, que celebramos a morte, mas a ressurreição de Cristo. A morte não parou Ele, por isso Paulo declara: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Jó, no meio do seu sofrimento, no meio da sua dor, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jesus nem tinha vindo, mas ele já via e já cria naquele que viria. Esse é o Deus poderoso. Palavra do Senhor em Romanos 8:1, essa palavra para você nesta manhã: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O teu passado é cancelado. Salmo 119, 37 diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Quando o Senhor cancela o escrito de dívida, Ele fala assim: olhe agora para outras coisas, olhe agora para o autor e consumador da sua fé. Faça como Paulo: esquecendo as coisas para trás fico, eu prossigo para o alvo, para Cristo. Mas essa mão que transforma, essa mão que cancela o teu passado, essa mão também transforma, nos ajudando a vencer nossos problemas. A palavra do Senhor em João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tem uma parte ali que fala assim: não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele quer te dar a vida eterna, mas Ele não quer que você viva aqui na terra perecendo, Ele quer que você tenha uma vida abundante. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Ele não quer que você sofra. Ele alertou: no mundo você vai ter aflições, mas Ele diz para você nessa manhã: eu transformo, tenha bom ânimo, eu venci, e você pode vencer também. Há algo que você precisa vencer. Jesus te trouxe aqui nesta manhã para saber que os seus problemas, Ele pode dar solução. Sabe por quê? Ele sabe que eu e você ficamos cansados o tempo todo. Nós nos cansamos de lutar, cansamos de muitas vezes pelejar, cansamos de insistir com algumas coisas. Nós ficamos cansados, mas não ficamos só cansados, nós ficamos frustrados. Quantas frustrações você tem? Ficamos frustrados com as coisas da nossa volta, ficamos decepcionados. Você se decepciona com família, com amigos, com filho, com pai, com mãe, com nora, com genro, com igreja, com pastor. Você fica frustrado, mas Jesus veio para dizer: eu sou maior que os teus problemas, eu sou a tua solução, eu sou aquele que pode transformar. Meu irmão, minha irmã, qual é o problema que você está enfrentando? Quando você volta alguns capítulos de Romanos 10 e vai lá para Romanos 8, você chega lá numa das palavras que você mais conhece: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você se lembra de quando você tem um problema, você se lembra da palavra que diz assim: que diremos nós diante desses problemas? Que diremos nós diante de todas essas situações adversas? Declare: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, não dará para você, com Ele, todas as coisas. Tem problemas, tem lutas, tem frustrações, tem decepções? Esteja bem certo que nem as decepções, nem as frustrações, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nada, ninguém pode separar do amor dele, de Cristo Jesus. Qual é o teu problema? Conte para Ele nessa manhã, fale para Ele.
A palavra lá que somos mais do que vencedores, ele está falando assim, você é um super vencedor. Eu não sei o que é quando você pensa num super-herói, você fala, ele tem superpoderes. Não, você é um super vencedor, porque o poder que está em você é o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos. É o poder do Espírito Santo, é o dunamis, é o poder verdadeiro, é o poder que só Deus tem. É todo o poder e autoridade. Presta atenção nisso. Quando colocamos a vida nas mãos de Deus e nos apoiamos no poder da transformação, nada pode nos devastar, nada pode nos engolir, nada pode nos destruir, porque estamos nas mãos daquele que sustenta o universo. O nosso Deus, Ele criou, Ele governa e Ele sustenta todas as coisas. Será que o Deus que governa as galáxias não pode governar você, pobre vermezinho de Jacó, homem pequeno? Será? Somos nada diante da grandeza desse Deus, mas Ele que se importa com o universo, se importa com você. Ele sabe o seu nome. Ele está olhando agora nessa manhã para você, está olhando para o seu coração, está olhando para os seus pensamentos. Não importa a situação que você está vivendo, Deus pode inverter. A mão dele está aqui. Mas há uma outra coisa que Ele pode transformar, a mão transforma. E a transformação vai fazer toda a mudança na sua vida, porque Ele transforma a nossa atitude. Ele transforma a nossa atitude. E Ele quer transformar a nossa atitude entrando na sua vida, entrando na sua história. Filipenses 2, versículo 5, ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Eu gosto de uma tradução que fala assim, tem em vós a mesma atitude que há em Cristo Jesus. Como está a sua vida? Você está assim, ó, indo para o buraco, indo para o inferno, indo para a destruição, indo para o caos, ou a sua vida está assim, indo para o alto? Eu já falei isso aqui na igreja, eu descobri, que dentro do avião tem um aparelhinho que chama HSI, que ele mede o horizonte artificial do avião, a atitude do avião. Ele não mede a altitude, ele mede a atitude. A altitude é a altura, até onde ele vai, Mas a atitude é para saber se o bico do avião está para cá ou está para lá. Os pilotos de caças, quando fazem aqueles giros, muitas vezes eles perdem a noção de tempo, de onde eles estão, e ele não consegue saber humanamente se o avião está com o bico para baixo ou para o alto. Mas com esse aparelhinho dentro do avião, ele consegue saber se a atitude do avião é o bico para cima. Então, qual tem sido a sua atitude? Seja a vossa atitude, seja os vossos pensamentos, seja os vossos sentimentos, os mesmos de Cristo Jesus. Pense como Cristo Jesus, haja como Cristo Jesus, viva como Cristo Jesus, tenha as mesmas atitudes dele. Para ter essas mesmas atitudes de Cristo, é preciso um processo. E esse processo é para quando Cristo vem habitar em você. E quando Ele entra em você, Ele sela você aqui com o Espírito Santo. E lá nos céus, no livro da vida, Ele escreve o teu nome lá. Isso se chama nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Esse processo é explicado, e Paulo explica para a igreja em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meu irmão, minha irmã, se você quer se desfazer de uma roupa antiga, você tem que queimar ela, doar ela, sair com ela do seu guarda-roupa. Porque se você não tirar ela de lá, você vai procurar aquela roupa antiga. Mas se você não tiver no lugar daquela roupa antiga, uma roupa nova, o que você vai colocar? Então ele fala assim, tire a roupa antiga, mas vista-se do novo. Vista da roupa nova. Quem roubava, não roube mais, mas trabalhe. Quem mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Vista-se da roupa nova. Mude. Você é nova criatura. Quando entregamos para Ele esse processo de ser nova criatura, é gerado dentro de nós um fruto. E é o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele faz com que você tenha mais amor, que você seja mais benigno, que você tenha mais paciência, que você seja mais benevolente, que você tenha domínio próprio, que você domine os seus atos, as suas atitudes, que você tenha mais fé. Essa palavra do Senhor é para que os frutos do Espírito brotem na sua vida. Irmãos, olha o que está em Romanos 12, 2.
Nós temos pregado sobre isso aqui, para não nos amoldarmos aos padrões do mundo. Então, quando você recebe Jesus, quando você se torna uma nova criatura, você tem uma nova atitude. Eu gostei muito de que um escritor, ele pegou o texto de Romanos 12, 2, e ele ampliou isso, e trouxe para uma maneira de reflexão para nós. E eu escrevi aqui, Romanos 12, 2, na maneira de que esse autor fez. Ele diz assim: não permitam que o mundo ao redor os torce e os force a se encaixar, os torça e os force a se encaixar em seus moldes, mas deixe que Deus os recrie de maneira que seu temperamento seja completamente transformado. Assim vocês demonstrarão na prática que a vontade divina é boa, aceitável para Deus e perfeita. Meus irmãos, quando nós não nos moldamos ao padrão do mundo, mas quando deixamos os frutos do Espírito aparecer na sua vida, você vai ver amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, sendo característica da sua vida. Eu sempre falo isso aqui na igreja, pastor Billy Graham, ele dizia: na cruz do madeiro, Jesus resolveu o seu problema eterno. Você estava morto e condenado, mas no Pentecoste, no derramar do Espírito Santo, Deus trouxe o Espírito para resolver o seu problema interno. Há uma luta constante dentro de nós, e precisamos dos frutos do Espírito. Sabe por quê? Porque se isso acontecer, se os frutos do Espírito acontecerem na sua vida, sabe quais as atitudes que vão mudar na sua vida? Você vai ser transformado, porque talvez você se torne mais complacente, porque talvez sejamos menos preguiçosos, trabalhemos mais, porque talvez estejamos libertos do medo, porque quando o perfeito amor entra em nós, ele lança fora todo medo. No que você tem medo? Quais as coisas que te amedrontam? As atitudes vão mudar, porque talvez ele quebre o nosso orgulho. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que está aqui esta manhã, as mãos de Jesus estão estendidas nesta manhã para fazerem mudanças poderosas na sua vida. Essas mudanças vão transformar a sua história. Jesus dará o poder para você mudar aquilo que o homem não pode mudar. Tem homens que você acha que nunca vai mudar. Olhe para Paulo. Saulo, ele era um assassino. Ele consentiu na morte de Estevão. Saulo, ele perseguia a igreja. Saulo, ele chegava e matava cristãos, perseguia com exércitos cristãos, até um dia que ele tem um encontro com Jesus, e literalmente nesse dia ele caiu do cavalo. Jesus aparece para ele e diz: Saulo, 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 dura coisa é para ti recalcitrar os aguilhões, dura coisa é para você resistir à mão que transforma. E Saulo tem o seu nome, a sua vida mudada, agora ele é Paulo, um vaso escolhido por Deus para levar o evangelho, para levar a boa notícia. Nesta manhã, o Senhor está falando com você, que Ele pode mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar alguém da sua família. A mão que transforma cancela o efeito do nosso passado, nos ajuda a vencer os nossos problemas e transforma a nossa atitude. Olhe novamente para o texto de Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, fechado, para que não possa ouvir. O Senhor quer mudar a sua história. Quero convidar a equipe de louvor, tem uma canção que eu pedi para eles, e eu quero cantar com você, porque essa canção fala muito ao meu coração, é parte da minha história. Mas enquanto eles estão chegando aqui, pense um pouquinho comigo. Será que essa mão está estendida para mudar qualquer situação na sua vida? Eu queria que você se lembrasse um pouquinho. Há momentos que a gente está tão espiritual, que a gente acha e pede para Jesus: Jesus, eu quero caminhar sobre as águas com o Senhor. Esse é um momento de muita atenção, é de não desviar o olho de Jesus. Mas saiba você que se você que estava numa trajetória na vida espiritual, se porventura você caiu, você fraquejou, o mundo te fez olhar para o vento forte, para as águas que eram tremendas, e você está afundando na sua vida. Jesus, como para Pedro, quando ele chamou Pedro para andar sobre as águas, e Pedro começou a andar, mas desviou os olhos de Jesus, e ele afundou. Jesus estendeu a mão e falou assim: venha.
Jesus nessa manhã está estendendo a mão para trazer você de volta. Você estava indo tão bem na sua caminhada, você estava progredindo, recebendo dons, crescendo na sua vida espiritual, mas você afundou. Jesus quer que você caminhe sobre as águas novamente. Talvez você seja como aquela mulher de Lucas, uma mulher que está sofrendo tanto tempo, como aquela mulher encurvada. Você acha que não pode mais se levantar e olhar para as pessoas. Basta um toque de Jesus, da mão dele, para fazer você se levantar como aquela mulher encurvada se levantou. Talvez haja uma enfermidade em você que você acha que não vai ter fim. Jesus está estendendo a mão para dizer: alguém me tocou nesta manhã, como aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Você pode nesta manhã saber que Jesus está estendendo a mão para curar. Em Lucas 22, versículos 50 e 51, um homem estende a mão, empunhando uma espada, e corta a orelha de um soldado, chamado Malco. Talvez você seja um homem, uma mulher violenta. Talvez você seja alguém que tem sofrido agressão. Jesus estende a mão, e foi Pedro, que acertou com a espada aquele soldado. Jesus falou: não é desse jeito, não é assim. Jesus vai lá, estende a mão para aquele soldado Malco e põe a orelha dele de volta no lugar. Talvez você seja o agressor. Jesus pode te mudar como ele mudou Pedro. Quem é este Pedro? O pescador? O violento? O que fala duro? Quem é este que fala agora com autoridade? Quem é este que fala e agora as pessoas se rendem a Jesus? Quem é este que fala e agora mais de 3.000 almas se rendem a Jesus? É Pedro transformado. Eu não sei se você é alguém que tem sofrido violência, mas Jesus pode colocar a mão sobre isso e curar e sarar. A mão poderosa do Senhor está estendida. Na cultura judaica, cria-se que nas mãos do trabalhador, e é verdade isso para nós também, nas mãos ficavam gravadas obras das pessoas. Muitas vezes pessoas querem saber se uma pessoa que fala assim: eu trabalho no sítio, eu trabalho na roça, eu trabalho nisso, eu quero um emprego. As pessoas dizem assim: mostra as suas mãos. Tinha que ver os calos nas mãos, calejadas de alguém que trabalhava um trabalho duro. Eu sou um pedreiro, eu trabalho duro. Mostre suas mãos. Vê se realmente você trabalha nessa obra, se você fez essa obra. Quando Jesus ressuscitou, ele mostrou as suas mãos, com os sinais dos cravos, perfurada, dizendo: eu estendi a mão para te salvar, para te resgatar. Fique em pé, vamos adorar o Senhor, depois eu quero orar com você. A mão do Senhor está estendida aqui nesta manhã. Essa canção diz assim: a minha alma estava longe do caminho do céu. Talvez hajam pessoas aqui nesta manhã que estão indo para um caminho. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas os seus caminhos são caminhos de morte. Não existem vários caminhos, há só um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. A minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre, perdido e pecador. É você? Porque sou eu. Mas Jesus transformou as minhas trevas em luz. Sabe quando? Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vamos adorar o Senhor.